Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel 10, 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungi porventura o Senhor por príncipe sobre a herança e o povo de Israel? Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, fazei o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Agora capítulo 12, versículo 13, 14 e 15. Glória a Deus, aleluia. 12, 13, 14 e 15. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. Eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebelde ao mandar, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fostes rebelde ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Pai, está aqui, Deus, sua palavra, que o Senhor vem falar, Pai, no nosso coração. Não o que queremos ouvir, Deus, mas o que vem do Senhor. Aquilo que o Senhor ministrou, Pai, que o Senhor vem falar conosco aqui nessa noite. Amém. Aqui fala sobre a história de Saul, né? E eu coloquei como título a presença de Deus ou a ausência da presença. E a história aqui vai nos contar que Saul, ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim, né? E ele era um jovem formoso e valente, muito corajoso. E Deus, né, tinha escolhido ele para que ele fosse o rei ali de Israel, né? E Deus, e essa palavra me chamou a atenção, porque quando é Deus que escolhe, não é nós que escolhemos ao Senhor, mas é Ele que nos escolhe, né? Em todo o tempo. E não adianta a gente querer fugir, porque se for da vontade dele, que a gente está na presença dele, fazer o querer dele, ele tem um tempo certo para todas as coisas, né? Verdade. E quem estava ali, que cuidava daquele povo, era Samuel. Ele era um profeta, sacerdote e juiz em Israel. Ele tinha muita importância, pois os israelitas, muita importância em Israel. E Samuel, ele estava já envelhecendo, né? E o povo então pediu que se escolhesse um rei para governar Israel e livrar eles das mãos dos inimigos, né? Das investidas do inimigo. Então, Deus, ele instruiu a Samuel a conceder um rei àquele povo, né? E Deus revela a Samuel como ia ser o encontro com o novo rei de Israel, que seria Saul, né? No capítulo 9 e 15 vai falar assim: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelará a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Né? Então glória a Deus, aleluia. Samuel, então Deus orientou a Samuel que enviaria Saul até ele, né? E Saul estava à procura das jumentas de seu pai, pois ele havia se perdido, as jumentas haviam se perdido. E foi nesse tempo que ele encontrou a Samuel, o profeta, né? Que profetizou a Saul que ele seria o rei e o ungiu. Né? E isso me chamou a atenção porque quando Deus tem algo em nossa vida, né? Igual Saul, eu creio que não passava na mente, na cabeça dele um dia que ele seria rei de Israel, né? E
Deus fez as situações, as ocasiões acontecer para que tudo, né, tudo se concretizasse do jeito que Deus tinha ordenado, né? Deus enviou, Deus fez as jumentas, o seu pai se perder, e Saul foi ao encontro daquelas jumentas, e ali no caminho ele encontrou Samuel. Deus já tinha revelado para Samuel quem ia ser o rei, né, que ia ser Saul. Então Deus ali preparou o momento, né? E quando Deus na nossa vida, ele sempre vai preparar momentos para nós, né? Que a gente não venha ter medo, porque muitas das vezes a gente tem medo das situações, das ocasiões que nos acontecem, mas é Deus permitindo que as coisas acontecem para que a gente entenda que só Ele é Deus, amém? Amém. Aleluia, Deus. Aí então Samuel unge a Saul e ele se torna o rei de Israel, né? Ele se mostrou um rei valente, teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus. E Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul. Porém ele cometeu erros e fez a presença de Deus se afastar dele, né? E o que nos afasta da presença do nosso Senhor? Muitas coisas, né? Uma delas são a desobediência a Deus, o pecado, quando queremos andar com nossas próprias pernas, né? Quando achamos que a gente pode mandar na nossa vida, tomar direção, né? E não é dessa maneira que vai acontecer, que tem que acontecer. A gente tem que obedecer ao Senhor, porque isso afasta a presença de Deus na nossa vida, né? Então Saul cometeu 3 erros que fez a presença de Deus sair dele. O primeiro foi que ele tentou usurpar, tomar algo de Deus, que ele tentou tomar algo do ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostra impaciente e ofereceu sacrifício a Gigal. 1 Samuel 13:13, que fala assim para nós: Então disse Samuel a Saul: Procedeste necessariamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas ele se apressou, né, irmãos? Aqui falando a palavra do Senhor, ele se apressou, não esperou Samuel para que eles oferecessem aquele sacrifício ao Senhor. Então Deus não gostou do que tinha acontecido, né? Deus não agradou daquilo, e Deus não agradou disso e disse através de Samuel para Saul que o Senhor já está providenciando o homem segundo o coração de Deus, porque muitas das vezes é assim. Deus fala que vai acontecer algo na nossa vida, a gente quer dar voltas, arrumar jeitinhos, né? E não é desse jeito, não é dessa forma. A gente tem que entender que tudo vai acontecer na hora certa, na hora que Deus quer na nossa vida. A gente tem que obedecer e descansar o nosso coração no Senhor. Glória a Deus. E o segundo erro do rei Saul foi: ele desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos aqueles amalequitas, resolvendo poupar o rei e o melhor dos animais daquele povo conquistado. E mais uma vez é repreendido e recebe a reprovação de Deus, né? Que se encontra em 1 Samuel 15:18, que fala assim: Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, porque pois não atenteis à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, né? Ali Samuel, ele repreende, né, através de Deus, repreende a Saul pelo ato que ele fez, porque Deus tinha ordenado a Saul para que ele destruísse todo aquele povo, né? Aqueles amalequitas, que ele destruísse todo aquele povo, e ele não obedeceu a voz que vinha do alto, né? Que nem era de Samuel, era do Senhor, que era para ter destruído, e ele poupou o rei, e Deus não agradou daquilo que ele fez, né? Então Samuel
ele se afasta de Saul, porque ele falou uma vez, ele falou duas vezes, e Samuel não deu ouvido à voz do Senhor, né? E Deus ordena a Samuel a ungir a Davi, né? Que seria o sucessor de Saul, né? Que Deus já estava preparando um novo rei para Israel. Então, o terceiro erro era o mais grave, que eu vi que é o mais grave, porque Saul já não tinha mais a presença do Senhor nele, né? A presença do Senhor já tinha se afastado por causa da desobediência que ele cometeu contra Deus, né? E o terceiro erro foi, já não tinha mais a presença de Deus, Deus tinha o rejeitado. Então ele procurou uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. E ele estava desesperado, procurava uma palavra de esperança antes da batalha, né? Porque ele procurou direção de Deus através dos sonhos, pediu direção de Deus, mas Deus não habitava mais em Saul, né? A presença do Senhor já tinha saído de Saul por causa da sua desobediência. Então ele procura uma feiticeira, está em 1 Samuel 28:6. Ele procura uma feiticeira e faz ela invocar o espírito de Samuel. Aí Samuel já tinha morrido, mas antes disso, Samuel já tinha ungido Davi, né, que seria o sucessor, né? E mesmo assim, Saul tenta ouvir a voz de Deus. Mesmo todo errado, ele tenta ver se tinha ainda a presença do Senhor. Vendo que nada, Deus não respondeu ele vai à feiticeira e procura, né, ouvir alguma coisa, alguma palavra de esperança antes da batalha. Está em 28:6-7. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos servos: apontai uma mulher que seja médium, feiticeira, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram os servos: há uma mulher em Edom que é médium. E ele foi atrás dela, né? E pela terceira vez ele ouve Deus falar que o seu reinado tinha chegado ao fim e que Deus já tinha, né, escolhido outro sucessor para reinar Israel, que era Davi, né, irmãos? Isso é uma coisa muito séria, porque quando a gente perde a presença do Senhor, a gente fica procurando meios, né, de tentar ouvir, de tentar sentir Deus de novo. E às vezes começa a fazer até loucuras, né, como fez Saul. Ele chegou ao ponto de procurar uma feiticeira para ouvir novamente a voz de Deus, para ver se Deus era com ele, né? E Deus já tinha se afastado da vida dele, né? E no final do reinado do rei Saul foi trágico. Ele cada vez mais se afastando do Senhor, perdendo suas características, tornando um homem depressivo, medroso e perturbado. E um espírito mau atormentava Saul, e ele só se acalmava quando Davi tocava sua harpa, né? E o reinado de Saul e sua vida chega ao fim em uma batalha contra os filisteus. O trágico suicídio de Saul foi a consequência da rejeição dos caminhos do Senhor e da desobediência e da infidelidade a Deus. 1 Crônicas 10, 4, 13 e 14. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa com ela, para que porventura não venha. Então disse a Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este circunciso escarnecer de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Assim morreu Saul por causa da tua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardava, e também porque interrogara e consulta uma necromante, e não ao Senhor, que por isso
o matou e o transferiu o reinado a Davi, filho de Jessé, né? E é assim quando a gente perde a presença do Senhor. O mundo lá fora, ele está sem a presença de Deus. Está um caos, irmãos, está um caos. Temendo um vírus, né? A gente vê o desespero do povo que não tem a presença do Senhor na vida, né? Eles estão temendo um vírus, ao invés de temer o nosso Deus, que é todo poderoso, que se eles clamar, Deus cessa esse vírus. Mas isso ainda não foi entendido por muita da parte da humanidade, né? E quando a gente perde a presença do Senhor, comete sim muitos erros. Vivemos aterrorizados, com medo do amanhã, com medo do desemprego, com medo de muitas das coisas que tem rodeado o nosso mundo. É assim quando nós não temos a presença do Senhor. Mas eu sei e eu creio que nós aqui temos sim a presença de Deus. O mundo lá fora, ele está precisando da presença de Deus. Ele está precisando conhecer o nosso Deus, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, né? E quando a presença, a gente sabe que quando a presença do Senhor está conosco, é maravilhoso. Não tem preço que pague a presença de Deus na nossa vida, né? Ela muda, ela transforma, a presença do Senhor, ela liberta, ela sara, ela cura, ela nos purifica dia após dia. Ela nos mostra que não devemos andar com as nossas próprias pernas, que devemos sim dar ouvidos ao Senhor, ajoelhar, obedecer ao Senhor, buscar o Senhor antes de tomar qualquer uma decisão. Nós somos assim, mas muitos estão perdidos, não estão procurando a presença de Deus, já se afastaram da presença de Deus, perderam a presença de Deus. Verdade. E Deus quer que essas pessoas voltem para a casa de Deus, porque são muitos que estão aí perdidos no mundo, né, irmão, sofrendo sem a presença do nosso Senhor. E que nós possamos continuar nesse caminho mesmo, buscando agradar a Deus, ser fiel ao Senhor, não trocar a presença dele por nada, resistir às tentações, suportar as perseguições, porque nós vamos ser perseguidos sim, tá? Nós vamos ser perseguidos sim em todo tempo, mas devemos suportar as perseguições, obedecer a Deus e se entregar a Deus sempre, em todo tempo. Verdade. Entender que Ele é Deus e que não tem jeito de viver sem, nós não conseguimos viver sem a presença dEle. Verdade. Né? Porque Ele é o único que pode solucionar todas as coisas na nossa vida. Amém. Né? A presença de Deus vale mais que ouro, vale mais que prata. Não tem preço que pague a presença de Deus em nossa vida. Que possamos mesmo cuidar e zelar do bem mais precioso que temos, que é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que venhamos mesmo a cada dia mais nos dispor a Deus, nos doar a Deus, porque é Ele quem capacita, é Ele quem cuida de cada um de nós, é Ele quem fortalece. Verdade. E que nós venhamos sim falar do amor do Senhor, por mais que eles não vão dar ouvidos ao que nós estamos falando, mas vamos sim fazer o que o Senhor colocou no nosso coração. Porque muitas das vezes a gente acha que, eu estou falando de mim mesmo, isso é coisa da emoção. Não é o Senhor mandando a gente ir, porque o Senhor, Ele morreu, não foi só para nós, Ele morreu para o mundo inteiro. Então Ele quer sim que essa presença esteja no mundo, naquele povo que está no mundo. Ele quer sim resgatar todas as almas. O Senhor não agrada de ver nenhuma alma morrendo, perecendo nesse mundo. Então essas são as palavras que o Senhor me deu, que o Senhor possa continuar falando no coração de cada um de nós e que a gente venha prosseguir nesse caminho e não perder a presença do Senhor. Amém? Amém.